Com 15 anos, eu comecei a baforar benzina e rapidamente foi para a cocaína. E devido ao uso de drogas, comecei a praticar assaltos, onde a minha vida foi afundando cada vez mais. Me deram até um vulgo, né? Meu vulgo é rato. Rato por quê? Porque a polícia não conseguia me pegar. Eu fugia de moto e eu praticava assaltos e ninguém conseguia me pegar. Quando me pegaram a primeira vez, eu fui parar no distrito policial. Com 5 meses, eu fugi acabando tatu, buraco, que é o tatu, né? Com 5 meses eu fugi. Aonde a minha vida regressa no crime já começou de cabeça, né? Que é o fugitivo, viciado e praticando assaltos na rua. Fui preso de novo, fui parar no Carandiru, casa de detenção de São Paulo. E dali do Carandiru, eu fui transferido para o semiaberto, da onde eu fugi também. E numa dessas saidinhas que eu estava no semiaberto de Tremembé, da saída de finados, eu não retornei mais. E continuei praticando assaltos, usando drogas, me afundando cada vez mais na droga. Fui recapturado novamente, onde eu fui, nenhum distrito de São Paulo jamais queria mais eu preso, não aceitava mais eu preso. Porque quando eu chegava no distrito, ou era rebelião, tumulto, ou era fuga. Foi aonde um distrito me aceitou de São Paulo. Eu soltei 54 presos, cerrei, fala pirulito, né? Que é a grade. E na hora do bandeco, do almoço, e soltei 54 presos comigo. Quando eu num assalto, eu fui recapturado novamente. Aonde eu fui parar no manicômio judiciário, porque devido aqui, com todos esses processos que eu tenho aqui, a minha cadeia foi transformada de reclusão para medida de segurança, aonde foi determinado que eu cumprisse a minha pena num hospital psiquiátrico judiciário, a decisão, ou seja, o prazo indeterminado. Indeterminado, tá aqui as provas que eu tenho aqui, todos documentados, com a vida toda destruída. Eu cheguei nesse manicômio desse jeito. E no manicômio judiciário, eu tinha um conhecimento, consegui colocar uma arma para dentro do manicômio judiciário. Pensa, no meio de um monte de pessoas com problemas mentais, eu coloquei uma arma para dentro. Eu consegui tomar o presídio, pular e fui embora. Me pegaram novamente e me colocaram no Hospital de Custódia de Taubaté, anexo Taubaté, onde fica os presos mais perigosos de São Paulo, onde é o castigo do sistema penitenciário, por onde eu permaneci 3 anos naquele lugar. Então, quer dizer, quem quer acreditar em mim? Eu mesmo não acreditava mais em mim, mas numa recuperação na minha vida. E dentro dos presídios, eu conheci o trabalho da UNP, que é a Universal nos Presídios. Os pastores adentravam, pastores obreiros adentravam o presídio para levar esta palavra de salvação, de cura, de transformação. E minha alma ansiava isso aí, né? Então eu escutava, mesmo que de longe, eu escutava. E eu não era muito, eu ficava meio desconfiado, porque eles falavam, tá ligado aqui, tá ligado ali. Eu falei, esse pastor tá tudo falando na gíria. O tá ligado no mundo do crime, fica esperto, mano. Você entendeu? Você entendeu a caminhada? Tá ligado. E na igreja, na fé, é o tá ligado na terra, tá ligado no céu. Hoje eu tenho esse entendimento, mas outrora lá dentro, eu não dava muita credibilidade, não, porque eu ficava só de longe observando. Mas a palavra foi semeada dentro do meu coração. Tanto é que eu saí da colônia, tentei uma vida normal, mas a droga, o vício estava dentro de mim ainda. O crack estava dentro de mim ainda. Aí eu estava na rua e morando em Taubaté. E eu vim fazer uma visita para meus pais em São Paulo. Quando passou um rapaz, tinha acabado de sair da cadeia. Falou, eu preciso de ajuda. Aquilo entrou no meu coração, porque eu passei o que ele passou. E ele estava sem nada, sem dinheiro, sem nada. Eu fui ajudar esse rapaz. Nem almocei na minha família. Fui, assaltei um carro, assaltei o posto bancário, peguei um malote e fui embora. Daqui a pouco escutei ladrão, polícia. Eu falei, esse pessoal tá só alarmando, né? Daqui a pouco eu tomei uma rajada de tiro no carro. Pegou 5 tiros no meu corpo. Deu assim, no rádio da polícia. Assalto em andamento, troca de tiro, ladrão em óbito. Atenção, todas as unidades. Temos um assalto em andamento, a troca de tiros no local. Necessitamos de apoio imediato e controle de perímetro. Quando cantou meu nome, meu vulgo,
na rádio da polícia, algema, ele tá morto, algema esse cara, que esse cara foge, esse cara é perigoso, ele foge. Fui pro hospital penitenciário, todo baleado, com os ferros na perna, cheguei em óbito no hospital. Eu não tinha mais esperança, né? Então a minha alma já estava indo ali, já estava indo pro inferno. Ali Deus pôs a mão na minha vida, teve misericórdia da minha vida. Deus me deu mais uma chance de vida. E eu fui preso. Dentro do presídio, eu escutando o trabalho da UNP, Universal nos Presídios, eu ia até a igrejinha. A hora que abria a tranca, eu ia para a igrejinha, porque eu queria uma vida nova, eu queria uma transformação na minha vida, eu queria sair desse meio, da onde eu entrei. Eu fiz um voto com Deus, do presídio para o altar. Eu fiz um voto com Deus. E Deus honrou esse voto. Mas o vício estava dentro de mim ainda. Cantou minha liberdade. Eu saí da penitenciária de Marília, semiaberta de Marília, alvará de soltura. Ou seja, eu recebi um perdão de pena. Saí 5 de maio de 2009 do presídio. E não só eu sofria, mas os meus familiares sofriam demais. Como minha mãe. Aqui, como você tem nessa foto aqui, eu estou dentro da penitenciária, numa cela, aqui é de Franco da Rocha, em cima da burra. Burra, jega, para quem não sabe, é cama. E nesses 15 anos que eu passei preso, e diversas penitenciárias, diversos distritos, diversas casas de custódia, manicômios, ela me visitando. E ela chegou a pegar ônibus 15 horas de viagem para me visitar. Foi quando um obreiro vem do meu sofrimento, porque minha alma gemia. E ele foi lá na minha casa, eu fumando crack no sábado. Ele falou, vamos lá que você vai enterrar seu cachimbo. Tem um tratamento da cura dos vícios. E eu vou te buscar aqui amanhã, você aceita esse convite? Eu falei, eu aceito, porque eu queria sair. E eu tomei essa decisão de ir no tratamento da cruz dos vícios. Antes mesmo da reunião, eu estava quase escapando já da igreja. Quase indo embora. Agoniado para usar droga. Um pastor viu, ficou atento e me chamou. Rapaz, vem aqui. Ele me chamou, eu fui até ele. Qual o seu problema? Eu falei, meu problema é crack, é vício. Eu quero sair e não consigo. Fiquei fumando 20 anos crack. Eu contei minha história para ele. Estou 20 anos fumando crack. Estou com a vida toda destruída, já fui preso. E não consigo sair do vício. Ele falou, põe a mão no coração. Pus a mão no coração, ele fez uma oração. Parece que eu acordei do sono profundo. Eu caí na realidade. Senti aquela sensação de bem-estar. Ele olhou nos meus olhos e falou, rapaz, o mal não desistiu de você não. Agora você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que entregar a tua vida para Jesus. Eu falei, como é que eu faço? Você tem que vir na igreja escutar a palavra que vai te limpar, que vai mudar a sua história. Lá fora você vai ter que tomar uma decisão de mudar. Ele falou, entregar o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele, no mais ele vai fazer. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo na sua vida se você tiver uma entrega. E conforme eu entreguei 100% para o crime, 100% para as drogas, eu me entreguei para Deus. Eu fumava crack todo dia, comecei a ir para a igreja todo dia, porque eu queria aquela sensação permanente na minha vida. Eu quebrei meu chip bombinha, que era a ligação, cortei as amizades, fiz uma limpeza no meu quarto, peguei o cachimbo, já dei na hora para o pastor, na hora que ele acabou a oração, já dei na mão do pastor, não quero isso aqui nunca mais para a minha vida. E fui 100% para Deus, fui para o altar. Me batizei nas águas logo na sequência que eu fui liberto, né? Tive um encontro com Deus e numa reunião de quarta-feira, na busca do Espírito Santo, ao qual eu busquei intensamente, porque eu queria o Espírito Santo dentro de mim, para completar, porque o pastor tinha me orientado. O mal saiu, ele não vai desistir de você e ele vai voltar. Se estiver vazio, sem a presença do Espírito Santo, ele vai entrar e vai ficar pior do que estava, 7 vezes pior, porque a palavra diz isso, né? E eu falei assim, então eu fui intensamente, como eu já tinha desviado da aparência do mal, tinha voltado a minha vida para Deus, estava todo dia na igreja buscando o Espírito Santo, escutando a palavra do bispo, na rádio, né, na televisão, eu escutava bastante e continuo escutando até hoje. E numa busca de quarta-feira, numa reunião de quarta-feira, eu buscando o Espírito Santo, eu falando com Deus, eu senti muito forte, eu sou contigo. E foi essa alegria, esse preenchimento completo dentro da minha vida. Foi uma transformação, uma alegria que eu não sentia. Eu sentia momentaneamente no mundo do crime, no mundo das drogas. Mas essa alegria foi diferente.
Essa certeza foi diferente dentro de mim, foi onde preencheu todo o meu ser, encheu minha vida. Como que pode Deus ser tão grande a ponto de morar num ser tão pequeno como eu, insignificante igual eu? Outra hora, a minha segurança era 2 pistolas na cinta, para ter o respeito, para ter o conceito, para ter a admiração das pessoas e ter minha própria segurança, era 2 pistolas na cinta. Hoje não. Hoje a minha segurança é a palavra de Deus, é a paz que excede todo entendimento, é essa paz que eu tenho hoje. Então é a palavra que me sustenta, que me conforta e que me dirige. Estou me formando agora, estou fazendo faculdade, eu concluí meus estudos, fiz um INSEJA, passei, estou fazendo radiologia agora, estou servindo a Deus como obreiro. Tem minha esposa também que está lado a lado comigo, é uma parceira, uma companheira. Temos o nosso filho que é uma bênção. E o mais importante, servimos a Deus, né? E levando o ID do Senhor. Essa alegria, essa felicidade, nada se compara do que eu vivi lá atrás. É uma alegria constante, uma paz constante e uma vida nova. E algo que eu aprendi com a palavra amiga do Bispo Macedo. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer até o final. Por isso, venha o que vier, aconteça o que acontecer, é no lago do Senhor Jesus, é no lago do altar.